Olá, galera, paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo do Espírito Santo. Sou o missionário católico Eudes Duarte. Convido você a se inscrever nesse canal, ativar o sininho, espalhar esse vídeo para várias pessoas. Aleluia, né? Para que a pessoa conheça o poder da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso evangelho de hoje, essa segunda-feira, é Mateus capítulo 7, versículo 1 ao versículo 5. Estamos continuando o Sermão da Montanha da semana passada de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Lembrando vocês que o Sermão da Montanha é o coração do ensinamento de Jesus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgades, sereis também vós julgados. Com a mesma medida com que medides, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no cisco do olho do teu irmão, e não vês a trava que está no seu? Como ousa dizer ao teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tem uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, vamos pegar aqui 4 ensinamentos para essa segunda, né? 5 foi de ontem, vou pegar 4 para hoje. Primeiro, não julgueis e não sereis julgados. Esse versículo aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Normalmente os católicos jujuba, aqueles que não conhecem nada da Bíblia, quando você prega a verdade, a Bíblia diz não julgueis. Normalmente quando a pessoa fala não julgueis, já está dizendo me deixa pecar em paz, me deixa ficar no meu erro. E não é isso que Jesus está dizendo. Não. Você pega o Evangelho, João capítulo 7, versículo 24, você conhece a Bíblia, João 7, 24, Jesus está dizendo, não julgueis pela aparência, julgai conforme a justiça. Então, peraí, como que no Evangelho Jesus disse não julgueis e no outro ele diz julgai conforme a justiça? Aí você tem que conhecer a palavra de Deus. Quando Jesus diz não julgueis e não seja julgado, ele está falando de juízo temerário. O que é juízo temerário? Eu falar que você fez uma coisa sem ter visto você fazer. Eu falar que você está errado, sendo que você não cometeu erro. Eu estou julgando, é o mesmo que falso testemunho. Eu estou julgando que você fez algo sem você ter feito. Então, eu estou julgando você. Uma outra forma de juízo temerário é a pessoa que morreu e você dizer, fulano foi para o inferno. Você está fazendo um julgamento porque você não sabe se ela foi ou não. Então, isso aí se chama juízo temerário. Agora, dizer para a pessoa que o certo é certo, que o errado é errado, e que se ela morrer em pecado mortal sem arrependimento, ela vai para o inferno, isso aí não é julgar, isso aí é exortar, evangelizar e ensinar o certo e o errado. Então, quando você diz para uma pessoa, meu filho, abandone o adultério, porque se você morrer no adultério sem arrependimento e se condena, ela falar, não julguei, já está dizendo, me deixe viver na safadeza à vontade, ou seja, me deixe ir para o inferno em paz, se é possível, em paz para o inferno. Eu não estou julgando a pessoa, eu estou julgando o comportamento dela. Dizer que o comportamento é pecado não é julgar o coração da pessoa. Entende a coisa? Quando eu falo que uma pessoa está nas práticas de homossexualismo e que as práticas de sodomia é pecado, eu não estou julgando a pessoa, estou julgando o comportamento que ela está vivendo. E se ela morrer naquilo sem arrependimento e ela se condenar, eu não estou julgando, eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Então isso aí é exortação. Então a pessoa está vivendo as práticas de sodomia, você pegar para ela, não julgueis, quer dizer, me deixe continuar no pecado em paz, percebe? Olha o perigo de você pegar um versículo da Bíblia e interpretar. Então Jesus está dizendo, não façais juiz temerário. Não julgue uma pessoa por uma coisa que você não pode provar para ela que ela fez aquilo. Isso se chama juiz temerário. Então, se eu for juiz de maneira injusta, eu vou sofrer as consequências, eu também serei julgado de maneira injusta. Agora,
pregar o evangelho, ensinar o certo, ensinar o errado, dizer que o pecado conduz à condenação, não é julgamento, é exortação. Exortar é diferente de julgar. É bom vocês até colocar isso aí embaixo no comentário. Exortar é diferente de julgar. Tá bom? Se julgar é o seguinte, eu não sei se a pessoa cometeu adultério e eu estou dizendo que ela cometeu, eu estou julgando. Isso aí é pecado grave, é falso testemunho. Agora, dizer para essa pessoa que está no adultério, que o adultério é pecado mortal, que se ela morrer naquilo sem arrependimento, ela se condena, eu não estou julgando, eu estou exortando. Aliás, eu vou ler para vocês, porque se pregar a verdade é julgamento, então São Paulo está frito. Porque está aqui, ó, 1 Coríntios, vou ler 3 textos na Bíblia para vocês recordarem. 6, versículo 9. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganei, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os cachaceiros, nem os difamadores, nem os assaltantes, hão de possuir o reino de Deus. São Paulo está julgando? Não. São Paulo está exortando. Se você morrer na injustiça, na idolatria, na impureza, no adultério, nas práticas de sodomia, que eles chamam de efeminado, na corrupção, no roubo, na cachaçada, difamando as pessoas, se você morrer nisso sem arrependimento, você não herdará o reino de Deus. Isso aqui não é um julgamento, isso é uma exortação. Então, quando o cachaceiro chega, não, Rubens, eu gosto de tomar minha pinguinha, você me deixa ir para o inferno em paz com minha cachaça. Percebe a gravidade disso? Outro texto que São Paulo vai dizer, está lá na carta de São Paulo aos Gálatas. Olha o que São Paulo vai dizer de maneira incisiva. Ora, as obras da carne é essa: fornicação, sexo antes do casamento, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, briga, ciúme, ódio, ambição, discórdia, divisão, inveja, bebedeira, orgia e outras coisas semelhantes, dentre as quais eu vos previno, como eu preveni, os que praticardes não herdarão o reino de Deus. É a Bíblia que está dizendo. São Paulo está julgando? Não, ele está exortando. Se você morrer nisso aqui sem arrependimento, você se condena. Então, eu estou prisando nisso aqui porque é o versículo mais usado pelas pessoas que querem viver na safadeza. Todo mundo que quer viver no pecado vai dizer para você, não julgueis. Um dia uma senhora falou comigo, só Deus pode me julgar. Eu falei, isso não te dá medo, não? A senhora vai sentar frente a frente com o Todo-Poderoso. Nada passará debaixo do pano. E a senhora não tem medo disso, não? Então, normalmente, a pessoa está justificando o pecado dela. Outro texto que São Paulo vai dizer, está na carta aos Efésios, no capítulo 5, quando São Paulo vai dizer assim, lá no versículo 3, quanto à fornicação, sexo antes do casamento, a impureza, pornografia, roupa indecente, sob qualquer forma, ou avareza, que isto nem se faça menção entre vós como convém a santo. Nada de coisas obscenas, de conversas tolas e levianas, pois tais coisas não convêm. Em vez disso, ação de graça. Porque sabei que nenhum dissoluto, impuro, avarento, verdadeiro idólatra, terá herança no reino de Deus e de Cristo. Paulo está julgando? Não, ele está exortando. Se você viver escravo do dinheiro, na corrupção, na impureza, se você viver aí nas conversas levianas, no sexo depravado, você não herdará o reino de Deus. Não é um julgamento, é uma exortação. E se você for pegar, tem mais peso. São João, que é o discípulo do amor, que chamava a gente de meus filhinhos, em Apocalipse 21, versículo 8, ele vai dizer, os tíbios, os adúlteros, os depravados. Você conhece gente depravada, conhece funk depravado, forró depravado, dança depravada, está aqui, ó, os depravados, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. É um julgamento? Não, é uma exortação. Então, meus irmãos, quando Jesus está dizendo, não julgueis e não sereis julgados, ele está dizendo o quê?
não julgueis, não fareis juiz temerário, para você não ser julgado. Então eu penso que ficou claro, então você pode escrever bem forte aí abaixo, exortar não é julgar. Se eu estou vendo um casal de segunda união comungando, e eu sei que ele foi casado na igreja, que ele está em adultério, e eu dizer para ele, se ele comungar, ele está comendo e bebendo a condenação, eu não estou julgando, eu estou ensinando ele a verdade da igreja. Quem está em pecado mortal não pode comungar. Se eu vejo uma pessoa que está amigada, uma pessoa que mora com alguém do mesmo sexo, e na fila da comunhão, e eu exortar ela que ela está indo para o inferno, eu não estou julgando, eu estou exortando, porque a conduta dela não leva ela a receber Jesus na Eucaristia, que ela vai comer e beber a própria condenação. E normalmente, quando você falar isso, a pessoa diz, não julgueis, ou seja, me deixa pecar em paz, me deixa para o inferno em paz. Ela está usando a Bíblia para justificar o pecado dela. Está cheio de gente assim dentro da igreja, infelizmente. Aí Jesus vai dizer, porque do mesmo modo que julgados, que vocês fazem juiz temerário, vocês serão julgados. Ou seja, você fez um juiz temerário, você inventou uma calúnia, uma mentira, você vai sofrer a consequência aqui no julgamento. Com a mesma medida que você medir, você será medido. O que é isso? Às vezes a gente tem misericórdia conosco e justiça com o irmão. Aí a gente deveria ter o quê? Era justiça conosco mesmo e misericórdia com o próximo. A gente faz o contrário. O Padre Jonas tem um ensinamento para nós que é maravilhoso. O Padre Jonas diz, é máxima exigência comigo, máxima paciência com o irmão. E às vezes a gente faz o contrário, né? Máxima paciência comigo, máxima exigência com o irmão. Está errado? Está errado, meu irmão. E aí o quarto ensinamento para nós é o perigo da hipocrisia. O que é a hipocrisia? É quando eu aponto o cisco no olho do outro e esqueço de uma trave, como dizia minha querida vovó, que completou 1 ano hoje, que foi sepultada, uma peroba atravessada no meu olho. Qual é o problema? O que Jesus está dizendo? Em vez de se preocupar com o cisco do olho do outro, tire a peroba atravessada no seu. E às vezes a gente é mestre para enxergar cisco, para esquecer a trave do nosso. A gente é mestre para apontar o dedo para o outro e esquece que tem 3 apontados para nós. Então o que Jesus está dizendo? Que nós não podemos ser hipócrita. De que sentido? Eu preciso pregar o que eu vivo e viver o que eu prego. Se eu falo que tem que viver a castidade até o casamento, se você é jovem, viva a castidade com sua namorada. Você está pregando e está transando com ela. Se eu falo que o adultério é pecado, se eu sou casado, tem que honrar a causa, ser fiel. Estou pregando uma coisa que eu não estou vivendo. Se eu falo que a corrupção é errada e eu sento o pau no Xandão, no Jacques Wagner, no chefe de Estado da nação, porque é um bando de nhenhenhê, eu tenho que dar exemplo e não ser corrupto. Que aí eu chamo os caras de corrupto, eu estou dando jeitinho brasileiro, aí uma carga cai na estrada, eu encho meu carro de coisa e cai fora. Com que direito eu vou exigir que esses caras não sejam corruptos, que eles não roubem no banco massa, nem os velhos da INSS, se eu também estou dando mau exemplo, percebe? Estou ensinando uma coisa e vivendo outra. Esse é o problema da hipocrisia. Você manda a pessoa viver e você mesmo não vive. Você manda ela fazer, mas você mesmo não está fazendo. Esse é um risco que nós corremos, meus irmãos. Que nós corremos. Então, veja bem, se eu não estou fazendo, eu pelo menos tenho que lutar para fazer. Por quê? Porque se eu não estiver lutando para fazer e fazer do pecado um estilo de vida, veja, qual é o perigo da hipocrisia? Hipocrisia não é um pecador que luta contra o pecado. Hipocrisia é um pecador que faz do pecado um estilo de vida. E ele faz do pecado um estilo de vida e o pior, ainda aponta o dedo para o outro. Vocês vão lembrar a história de Davi na Bíblia. Levantou 9 horas da manhã, viu o meio do homem tomando banho pelada, informou quem era a mulher, sabia que o marido estava na guerra, que a mulher estava carente, trouxe a mulher para dentro de casa, tico-tico do fubá, a mulher engravidou, mandou avisar para ele. O que ele fez? Mandou chamar o cara em casa, chapou o cara na cachaça, mandou o cara ir, o cara não foi. Ele escreveu uma carta, mandou o cara levar para o general de guerra, para pôr ele mesmo na linha de frente para ele morrer. E quando o cara morreu, o que Davi fez? Trouxe a mulher para dentro de casa. Por quê? Porque aos olhos do povo seria maravilhoso. Nossa, que rei bondoso. Naquela época não tinha INSS,
Naquela época não tinha pensão para a viúva, o rei trouxe a mulher do homem que ficou grávida para cuidar dela, mas Davi era aplaudido pelo povo, igualzinho os políticos de hoje. Rouba, 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 mas dá umas migalhas, uma bolsa isso, uma bolsa aquilo, e o povo aplaude, mesmo ele roubando e gastando bilhões de viagem, colocando bilhões em sigilo e quebrando o país, o povo aplaude, porque tem as migalhas. Só que você pode esquecer, você pode enganar o povo, mas você engana Deus? Não. Quando Natan chega lá e conta a historinha para Davi, que tinha dois caras lá, que um era milionário, o outro era pobre. O cara chega, o milionário mata o cara e toma a ovelha. Davi falou o quê? Esse homem merece a morte. Natan disse, meu filho, o homem é você. Então veja, Davi estava com a cara limpa de pau para julgar o cara, sendo que ele estava pior do que o cara, porque foi ele que tinha feito aquilo. Na história, o cara tinha roubado uma ovelha, no caso dele, ele roubou a mulher do caba, como diz a minha esposa. Percebe a gravidade da hipocrisia de Davi? Ou seja, ele era aplaudido pelo povo, porque ele dava as migalhinhas para a viúva do homem, porque afinal de contas, o homem morreu na guerra. Ele enganou o povo, mas ele não enganou Deus. Então esse recado aqui vale, claro, para o Jacques Wagner, para o Flávio Dino, para o Lula, para o Xandão, para a mulher do Xandão, mas vale para mim e para você. Você pode enganar o povo, enganar as pessoas, enganar quem está do seu lado, mas você não engana Deus, meu irmão. Você não vai conseguir enganar Deus. Diante dele, nada passará debaixo do pano. Ah, meu Deus do céu. Um dia eu e você estaremos frente a frente com o Todo-Poderoso, com os 10 mandamentos na nossa frente, e nós nunca conseguiremos enganar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que Deus ilumine sua consciência, ilumine sua vida. Escreva aí abaixo, exortar não é julgar, porque você precisa ouvir esse tipo de verdade. E se você não gosta de ouvir esse tipo de verdade, não fique no meu canal, porque aqui, quem fica aqui vai ouvir a verdade. Eu prefiro te falar uma verdade que te incomoda do que uma mentira que te reconforta. Porque uma mentira reconfortante te leva para o inferno. Uma verdade desconcertante te leva para o céu. Até rimou, né? Mentira desconfortante, perdão, mentira confortante te leva para o inferno. Verdade desconfortante te leva para o céu. Queira ouvir a verdade, queira ganhar o céu, do que viver em cima da mentira e queimar no inferno. Deus abençoe vocês. Sustenta o fogo, que a vitória é nossa. Comente, curta e manda esse vídeo para várias pessoas, para que elas conheçam a verdade do Evangelho. Aleluia! A paz!